Pois bem, vemos então o surgimento de um novo direito constitucional, a passagem da Constituição para o centro do sistema e a constitucionalização do direito como irradiação dos princípios constitucionais por todos os ramos do direito infraconstitucional. E aqui eu gostaria de trabalhar rapidamente, antes de procurar responder algumas críticas a esta visão que eu professo do direito constitucional, eu gostaria de explorar por que a interpretação constitucional se tornou um componente revolucionário no direito contemporâneo. Revolucionário, eu diria, para nós que já vimos de longe. Quem chegou nos últimos 5, 10 anos, talvez já tenha chegado num ambiente em que essas mudanças já estavam em efervescência e sendo compreendidos. Como sabem, tempo é sempre uma coisa muito relativa. Eu citei aqui o ano passado, mas gosto da imagem, o professor Paulo Bonavides, já quase nonagenário, e com grande vitalidade física e intelectual, um ícone do direito constitucional brasileiro, me contava há um tempo atrás que ele estava num aeroporto e perto de um balcão de uma companhia aérea, e veio andando na direção dele um senhor já muito provecto, já muito vergado pelo tempo, andando com dificuldade, apoiado numa bengala, e disse: professor Paulo Bonavides, eu fui seu aluno. E ele disse: não, meu amigo, deve estar havendo algum engano. O tempo é verdadeiramente uma coisa relativa. Velho é quem tem 20 anos mais do que a gente. Pois bem, a interpretação constitucional, a hermenêutica jurídica tradicional, ela se assentava sobre dois grandes pressupostos, duas grandes premissas teóricas, talvez eu pudesse dizer duas grandes premissas ideológicas. Uma quanto ao papel da norma e outra quanto ao papel do intérprete. No modelo tradicional, o papel da norma jurídica era o de fornecer, no seu relato abstrato, a solução adequada para os problemas da vida. E, consequentemente, quando o intérprete tinha que resolver um problema, ele localizava a norma aplicável e fazia um enquadramento do fato ou dos fatos relevantes naquela norma e pronunciava a consequência jurídica dali resultante. Vale dizer, a norma continha a solução. Ele verificava qual era o fato e pronunciava, para o caso concreto, a solução que estava prevista na norma. De modo que, nesse ambiente, a solução estava na norma e o intérprete, o juiz, desempenhava apenas uma função técnica de conhecimento, que era concretizar, à luz daquela hipótese específica, a solução que estava prevista na norma. E assim vivíamos todos felizes e tranquilos. Por exemplo, a Constituição estabelece: aos 70 anos, o servidor público passa para a inatividade. José completa 70 anos, José passa para a inatividade. Este era um mundo relativamente simples, que era um mundo de regras aplicáveis mediante subsunção. Acontece que a vida moderna foi ficando progressivamente mais complicada. E as normas jurídicas já não eram mais capazes de trazer no seu relato abstrato a solução para todos os problemas. E, portanto, nós começamos a viver um ambiente teórico e prático em que a norma tem um início de solução, mas a solução não está completa ali. Ela precisa ser complementada pelo juiz. E, portanto, aquele juiz que no modelo tradicional desempenhava uma função técnica de conhecimento, no novo modelo, ele precisa ser um coparticipante do processo de criação do direito. Portanto, paradigma tradicional, que não está derrotado, porque ainda resolve muitos problemas. Paradigma tradicional, a solução está na norma, o papel do juiz é identificar esta solução que já está pronta na norma. O modelo da nova hermenêutica, a norma só tem um início de solução, o papel do juiz é o de coparticipante no processo de criação do direito. Há poucos minutos eu dei o exemplo do servidor público que completa 70 anos. Agora vejam este exemplo. O
cantor Roberto Carlos ingressa em juízo com uma ação para proibir a divulgação da sua biografia não autorizada, que fora escrita por um jornalista. Invoca em seu favor o seu direito de privacidade e o seu direito de imagem, ambos tutelados constitucionalmente. O escritor vai a juízo e se opõe ao pedido, dizendo: estou exercendo a minha liberdade de expressão e ainda por cima o público tem o direito à informação do que se passa na vida de uma pessoa pública. Ele vive do público, por que quer esconder a vida dele do público? Qual é o problema deste caso concreto? O problema é que os dois lados têm razão. O problema é que os dois lados têm normas constitucionais sólidas a seu favor. E o terceiro e último problema é que o juiz não pode julgar a lide empatada e condenar o escrivão nas custas. O juiz precisa resolver este problema. E, portanto, a solução para este caso não está pronta na norma. Por que não está pronta na norma? Porque cada lado de per se invocou um par de normas constitucionais e invocou pertinentemente. E, portanto, esta solução não existe pronta no ordenamento. Ela precisa ser construída argumentativamente pelo juiz. Este é o modelo em que opera a nova hermenêutica. É o modelo em que há casos conhecidos como casos difíceis. Casos difíceis são aqueles em que a solução não está pronta no ordenamento, em que a solução precisa ser argumentativamente construída pelo juiz. Ou porque existe colisão, como esse exemplo que eu dei, ou porque se esteja diante de desacordos morais razoáveis. Quem assistiu o debate sobre pesquisas com células-tronco embrionárias, este não é um tema que possa ser colocado em termos de certo ou de errado. Esse é um tema em que pessoas honestas, bem informadas, esclarecidas, pensam de maneira totalmente diferente. Vale para aborto também. Mas deixa eu ficar na questão das células-tronco, que tem menos implicações filosóficas. Pois bem, qual é o papel do Estado e do direito quando existe desacordo moral razoável? E esta foi a tese principal na ação, na defesa das pesquisas. É que onde há desacordo moral razoável, o Estado não deve escolher um lado. O Estado deve assegurar que cada um possa viver a sua crença, viver os seus valores, de modo que quem quiser doar um embrião congelado para a pesquisa deve fazê-lo, e quem não quiser não deve fazê-lo. Isso é que deve fazer o Estado. Mas o exemplo que eu queria dar é que há matérias que refogem ao binômio certo ou errado, justo ou injusto, e este é um fenômeno do mundo contemporâneo, um mundo que se tornou plural. Pois bem, neste novo ambiente, uma importante ferramenta de trabalho é representada pelos princípios constitucionais. Os princípios constitucionais se libertaram, os princípios em geral, de uma posição subalterna que tinham na lei de introdução ao Código Civil, que dizia: quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, com o costume ou com os princípios gerais de direito. Portanto, os princípios eram a terceira fonte subsidiária do direito, quando não houvesse norma, a demonstrar que o legislador achava que princípio sequer era norma, porque ele só seria utilizado quando norma não houvesse. Pois essa percepção, ela se inverteu e os princípios passaram para o centro do sistema jurídico. O direito existe para realizar os grandes princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da moralidade, da eficiência. Portanto, todos nós, nos últimos anos, estamos aprendendo a trabalhar com princípios, o que refoge muito à nossa tradição positivista. Por quê? Porque as regras descrevem exatamente o que se deve fazer, mas os princípios, pelo seu grau de abstração, exigem uma concretização de sentido por parte do intérprete. Mas esta é a novidade, a normatividade dos princípios e o raciocínio com princípios.
Eu me lembro sempre de uma velha piada em que o sujeito era sequestrado e levado à força e atirado num harém onde havia muitas moças bonitas, e ele ainda zonzo, alguém pergunta para ele: o que é, meu amigo, você não sabe o que fazer? Ele diz: sei, eu não sei por onde começar, pois começa-se pelos princípios, e pelo princípio mais relevante aplicável àquela matéria. Além do reconhecimento da normatividade dos princípios, há a constatação surpreendente feita nos últimos anos, nos últimos 20 anos, de que normas constitucionais entram em rota de colisão. Direitos fundamentais colidem, princípios colidem, e aqueles critérios tradicionais de solução de conflitos normativos não servem. Quais eram os critérios tradicionais? Quando duas normas colidem, resolve-se o conflito ou pela hierarquia, a mais elevada prevalece, ou por um critério cronológico, a posterior prevalece sobre a anterior, ou por um critério de especialização, a mais específica prevalece sobre a geral. Mas quando o embate é entre duas normas constitucionais, promulgadas na mesma data, com o mesmo nível hierárquico, porque não há hierarquia entre normas constitucionais, como é que se soluciona este conflito? E, portanto, nós começamos a lidar com a circunstância de que existe no mundo do direito situações em que a livre iniciativa entra em rota de colisão com a proteção do consumidor, em que a proteção do meio ambiente entra em rota de colisão com o desenvolvimento nacional, que foi o debate havido a propósito da construção de duas usinas hidrelétricas na Amazônia. A liberdade de ir e vir de um pode colidir com a liberdade de expressão de outro. No exemplo clássico, se alguém colocar um cavalete no centro de Salvador ou na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, no meio da rua, porque teve uma inspiração súbita e está exercendo o seu direito fundamental à criação artística, é preciso ponderar, é preciso levar em conta esse direito, à vista do direito das outras pessoas irem e passarem também por ali. De modo que surgiu a percepção de que numa sociedade plural e marcada pela diversidade, a Constituição protege interesses contrapostos e é preciso encontrar uma solução para resolver estas colisões. E a técnica que se tornou predominante diante destas situações foi a técnica da ponderação. E aí temos uma nova categoria que tem sido progressivamente utilizada no direito brasileiro, às vezes melhor, às vezes não tão bem, mas é uma categoria indispensável, embora não seja unânime a percepção disso, mas é a minha percepção, para lidar com as situações em que as normas tutelam direitos constitucionalmente protegidos, axiologicamente relevantes, mas que estão em rota de colisão. Quando isto acontece, quando existe essa colisão, é preciso recorrer à ponderação, que é uma técnica de decisão que se desenvolve em 3 etapas. Na primeira etapa se identificam as normas que postulam incidência sobre o caso concreto. Na segunda etapa, selecionam-se os fatos relevantes, e até aí não há nenhuma novidade. Mas na terceira etapa, se faz a concordância prática possível, se fazem concessões recíprocas de modo a preservar o máximo possível de cada um dos princípios em choque, o máximo possível de cada um dos direitos fundamentais que estejam em rota de colisão.